Olá, olá, caçadores! Sextou! MCR começando ao vivo aqui no Instagram. Estamos ao vivo mais uma vez. Estamos ao vivo. É muito bom estar aqui no Instagram. Mas eu gosto do YouTube, gente. Não tô podendo fazer live no YouTube. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu gosto de programar a live sempre alguns dias antes, 2 dias, 1 dia antes, né? E aí, quando eu vou programar a live, quando eu clico no botão, ele não tá me permitindo eu programar a live e nem fazer automaticamente, assim, na hora, sabe? Então, eu não sei o que tá acontecendo. E, sinceridade, eu já tô sentindo falta, sabe? Que eu gosto de fazer a live por lá. Mas aqui também é bom porque eu pego um público diferente, né? Lá é mais difícil, assim. Aqui já tem as pessoas que já são engajadas aqui na minha conta. E é isso, gente. Mas eu sempre vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a live aqui. Depois eu vou colocar lá como vídeo. Então, pra quem quiser assistir no YouTube também, quiser compartilhar com alguém, vai estar sempre a mesma live que eu fizer aqui, eu vou colocar lá no YouTube também para movimentar o canal, beleza? Mas como live, infelizmente, eu não estou conseguindo, por enquanto, mas tudo vai dar certo ao seu tempo. Gente, o que eu ia falar com vocês? Tá, quem não assistiu Procurados, boa noite, mas seja bem-vinda. Quem não assistiu Procurados já está no canal, tá? Do MCR, do Movimento Caçadores de Recompensa, o Procurados, que foi uma entrevista com Jaque Salles. O que acontece? Nós tivemos alguns problemas no dia da gravação, problemas de equipamento mesmo, sabe? E problemas de memória, enfim. E eu não consigo carregar todo o vídeo, teve várias questões. Mas eu sou do tipo de pessoa que eu não espero estar tudo perfeito para eu fazer algo. Quem me conhece aqui do MCR já viu quantos desafios eu já passei aqui no canal. Na verdade, lá no canal do YouTube e aqui no Instagram, porque foi aqui que eu comecei. Eu já tive vários desafios. Mas isso não me impediu que eu estivesse aqui com vocês, porque propósito é isso. Propósito não é estar tudo perfeito. Propósito é ir ajustando na caminhada. E depois você vai olhar para trás e você vai dizer assim, caramba, olha como que melhorou. Mas porque teve uma constância, teve uma construção, teve uma perseverança. Então, gente, não deu certo algumas coisas. Claro, vocês nem sabem o que aconteceu. Eu que sei quando tava ali editando os cortes, as coisas que eu tive que fazer, algumas coisas eu não consegui colocar no vídeo, mas a boa notícia é que a Jaque vai ser convidada novamente para complementar o que ela não falou nesse primeiro Procurados, ela vai falar no segundo. E já com o Alex, porque aí eles vão contar mais sobre essa nova fase do casal. E aí, eu acho que foi proposital não, todas as coisas cooperando para o bem. Então, depois a gente vai entrevistar o casal. Sendo que eles já estão para se casar agora dia 1º de julho, então eles estão no movimento do casamento e eu não tenho como entrevistá-los agora. Mas deixa passar essa fase do casamento deles e aí a gente vai trazê-los eu vou trazê-los no Procurados para complementar a história, tá bom? Completar a história. É isso, gente. Então, recadinho dado. Outro recadinho. Vou preparar uma aula para quem gosta de trabalhar aqui na internet. E eu tenho algumas ferramentas que eu uso que eu quero ensinar para vocês. Então, vou ensinar tudo lá no YouTube também, no Código X.
Código X também é do MCR, do Movimento Caçadores de Recompensa. É a recompensa que você vai extrair. Porque a internet, ela deixa pistas pra gente. Ela não revela não, ela deixa pistas. E o Código X vem trazer a revelação, vem trazer o X da recompensa pra vocês e revelar tudinho que tá oculto aqui. Então, o que eu vou ensinar pra vocês no próximo Código X? Design oculto. Vou ensinar um pouco da inteligência artificial, o meu método pista, tá? É um método passo a passo de como eu crio as minhas artes e mais algumas coisas que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Então, recado dado, vamos começar agora o MCR, Movimento Caçadores de Recompensa, com pista e com algumas recompensas para o coração de cada um de vocês. Bora lá. Espero que a semana de vocês esteja sendo maravilhosa, tá? Eu gosto de dizer trecho de uma música, de um louvor que diz que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, que você esteja buscando a paz do Senhor em meio a toda e qualquer dificuldade que talvez você esteja passando, talvez não esteja tudo do jeito que você queria, mas eu vou te dizer, Deus continua o mesmo, a paz dele continua a mesma, então glorifique o Senhor. Eu digo pra você, se alegre e agradeça. Hoje eu tirei um dia pra orar aqui, um momento aqui pra orar, pra falar com o Senhor, e uma das coisas que eu fiquei falando o tempo todo pro Senhor, Senhor, muito obrigada. Senhor, obrigada. Deus sabia tudo que eu estava sentindo, mas ao mesmo tempo só saía da minha boca, Senhor, gratidão. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por esse pensamento. Obrigada por esse sentimento. Obrigada por essa circunstância. Obrigada. Então, que você tenha esse sentimento de gratidão, porque a gratidão, ela abre um portal para nossa vida, sabia? É isso, gente. Vamos começar a mensagem? Porque eu falo demais e aí eu já fico com a boca seca, eu já quero beber água. Mas é muito bom estar aqui. Os 7 degraus é o tema da nossa mensagem de hoje. Os 7 degraus. Hoje nós vamos falar de propósito. Isso mesmo, mãe, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É isso. Se você já está alegre, outra vez eu digo, alegrai-vos novamente e novamente. Seja constante na alegria do Senhor, porque ela é a nossa força, né? É ela que nos sustenta. Se alegrem nele, alegrai-vos nele. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ah, esse versículo é lindo. Então vamos lá. Vamos falar agora de propósito. Eu já falei de propósito algumas vezes. Na verdade, eu acho que eu já falei bastante de propósito. Propósito aqui no canal é bem massificado. E é importante que a gente entenda sobre propósito. Talvez Deus queira falar ao seu coração sobre isso novamente, como falou ao meu. E então eu vou te pedir um favor, porque o Senhor talvez queira falar o coração de alguém que não está nessa live. Então você vai pegar esse aviãozinho aí, você vai enviar para alguém. Se você estiver assistindo essa live, pós-live, na verdade, depois que já estiver aqui no Instagram, você também pode compartilhar. Então compartilha. Se você tirou um tempo para assistir, talvez alguém também queira ouvir essa palavra. Então você envia essa palavra para alguém, tá bom? Aqui embaixo tem um aviãozinho, você clica nele, seleciona pelo menos umas 20 pessoas e envia. Beleza? Eu já enviei, já fiz os meus convites. Então já vou começar aqui a falar sobre propósito, porque foi o que Deus falou no meu coração. Deus me deu pistas aqui de 7 degraus, e você vai pegar papel e caneta e vai desenhar uma escada. Desenha mesmo, não tô com caneta aqui, não desenhei uma escada. Eu deveria ter desenhado, mas eu não desenhei. Provavelmente eu não tenho a caneta aqui, porque o meu filho pega todas. Olha, tava no mercado ontem, né? Aí quando eu fui passar no caixa, aí eu vi que tinha canetas. Aí ele tinha me pedido um doce, eu falei, não, vou levar canetas no lugar do doce. Só que eu peguei 3 canetas, 2 pra ele e uma pra mim, porque ele pega todas as minhas canetas.
Aí, por que duas pro Davi? O Davi, gente, o meu filho, ele desenha com duas canetas, sabia? Ele pega o papel e ele fica desenhando, mas com as duas canetas e traçando com as duas canetas. Tem hora que ele quer só rabiscar, fazer os rabiscos dele. Mas ele desenha também com duas canetas. Gente, é impressionante. Aí eu comprei duas canetas pra ele. Comprei uma pra mim e a minha já foi arrebatada. Enfim. Então, eu tinha que desenhar aqui uma escada para vocês verem como que eu estruturei os 7 degraus. Falando sobre propósito, primeiro a gente tem que entender etimologicamente o que significa a palavra propósito. Propositum, tá? Propositum. Significa etimologicamente propositum no latim ou proponere. Eu já falei, já expliquei sobre isso aqui, tá? Proponere. Gil, seja bem-vinda, linda. Então, proponere, o prefixo pro significa uma coisa e ponere outra coisa, que vai juntando esse prefixo, oi, boa noite, juntando esse prefixo pro com ponere, nós vamos ter a palavra proponere. E proponere, gente, significa projetado para frente, tá? À frente. Então anota isso porque isso é importante. Quando alguém falar sobre propósito com você, você vai lembrar da palavra proponere na etimologia e que o pro significa à frente. E ponere, colocar-se. Então é colocar, tirar algo de um lugar e colocar no outro. Então é o mesmo que se colocar à frente, ou seja, projetar para algo, para alguma coisa. Se projetar, se colocar à disposição. Isso é um propósito. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu gosto muito de falar, sou faladeira desde pequena. Minha mãe diz, tá aqui na live, pode confirmar, que eu brincava conversando com as paredes. As paredes eram as minhas amigas, as minhas vizinhas. Eu chamava a parede de vizinha. Oi, vizinha, não sei o que, e conversava com as paredes. Ou seja, eu já gostava de comunicar até com as paredes. Mas então, gente, falar pode ser um dom que a pessoa tenha, né? Ela gosta de falar, ela tem prazer em falar. Mas quando ela quer pegar a comunicação e tornar um propósito, essa comunicação vai libertar pessoas, que é o que eu faço aqui no MCR. Eu pego aquilo que eu gosto de fazer, que é o meu poder de comunicação, meu poder de falar, de falar, gente. Não é que eu seja boa em comunicação, eu sou boa para falar. Deixa eu falar, que eu gosto de falar. Tem momentos que eu não gosto de falar. Eu sou do tipo de pessoa, para quem não me conhece, que eu chego nos lugares, num primeiro momento eu fico muito calada. Muito calada, eu fico na minha, eu fico observando tudo. Se eu tiver, o papo tiver bom, eu não conheço ninguém, eu sentar numa mesa, eu vou ficar só observando, vou ficar muito calada. Porque eu mais ouço do que falo num primeiro momento. Mas se eu sentir que a pessoa quer conversar comigo e ali começa uma conversa, aí, meu filho, eu vou pegando o ganchinho e vou indo, daqui a pouco eu já tô né, só tricotando. A Ive tá aqui, sabe, né, Ive? Eu gosto de falar ou não gosto, Ive? A gente fala muito. Ive e eu, nós falamos pra caramba, conversamos muito. Então, gente, para não fugir do assunto, o poder da comunicação, muitas pessoas têm, mas tornar isso um propósito, essa comunicação, ela vai te projetar para algo. Ela vai te colocar à frente Ela vai te colocar à frente para você, talvez, ganhar almas, talvez para ensinar. Então, você tem que clarificar e entender para que você tem essa facilidade de se comunicar e como você pode usar isso como um propósito. Eu uso aqui, ainda entre 4 paredes, mas eu uso aqui para comunicar, para ensinar, para falar, para entregar minha mensagem ao coração de vocês. Vamos supor, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Cantar. Cantar também é um talento que a gente desenvolve, tá, gente? Tem gente que pensa assim, mas você já nasceu cantando. Não.
Minha mãe tá aqui também, me conhece já de pequena e sabe que eu não cantava. E quando eu cantava, todo mundo falava pra mim assim: Tânia, para de chorar, né, mãe? Você tá cantando ou você tá chorando? Tem uma música de uma novela que a minha mãe assistia. Lá vai uma xalana. Tu lembra, mãe? Olha, eu indo lá atrás. Lá vai uma xalana. Quando a minha mãe começava a cantar a música, tocava a música na novela, que eu começava a cantar. Lá vai uma xalana. Minha mãe, meu Deus, para, Tânia. Tânia, para de chorar, minha filha. Por quê, gente? Eu desentoava tudo. Eu não tinha o mínimo talento para cantar. Só que aí, depois de muito tempo, eu orei muito ao Senhor, eu entrei pro coral da igreja. As pessoas cantavam no meu ouvido, no direito e no esquerdo, porque eu não entrava no tom, eu era muito difícil mesmo. Mas enfim, um dia eu ainda vou contar a minha história sobre a música, que isso veio do céu pra minha vida, mas eu me coloquei à disposição, eu fui buscar. Primeiro eu orei muito, jejuei muito, clamei, pedi ao Senhor e falei que eu queria. E especificamente a voz que eu queria que parecesse com a voz de uma pessoa, e essa pessoa foi usada por Deus para vir falar comigo, falou: o Senhor tá te chamando hoje para a música, você vai ser ministra de louvor. E eu fiquei assim impactada, ela nem sabia que eu amava tanto a voz dela, e ela cantou em mistério, em línguas estranhas, com a mão na minha garganta, e ela cantava em mistério e me entregou. Então eu tenho esse testemunho que um dia eu ainda vou contar ele completinho para vocês. E Deus me deu. Mas a música em si, muitas pessoas podem cantar. Faz uma aula, se prepara e vai cantar. Todo mundo pode cantar. Pode tocar um instrumento. Só que usar isso como um propósito, daí vem algo dado por Deus. Deus lhe dá uma marca, ele te chama e você tem que se colocar à disposição de. Então eu vou, Senhor. O Senhor está me enviando, eu vou, eu me projeto e eu vou fazer a tua vontade. E o canto dessa pessoa, como propósito, vai libertar vidas. O canto dessa pessoa, como propósito, vai quebrar barreiras e grilhões. Então, não é somente cantar, é cantar como propósito. Aí é diferente, né, gente? Propósito, a gente não faz um curso para ter propósito, para receber o propósito. Não, propósito é um chamado de Deus que nós precisamos apenas obedecer. E aí, como eu falei, vocês já notaram que propósito é proponere é se colocar à frente de, ou seja, uma projeção. E aí eu pergunto para você, você está se colocando à disposição do Senhor? Se projetando para fazer a vontade do Senhor? E aí, eu nessa semana, eu li muito sobre a vida do apóstolo Paulo. E li sobre José também. Li sobre José. Aninha, que saudade, meu amor, de você. Nossa! Gente, a Aninha é uma amiga que eu conheci em Teresópolis, no QGR, na época do QGR. Aninha, sim, ganhou meu coração. Já diz aquele ditado que quem meu filho beija, minha boca adoça. Vocês já ouviram esse ditado? Então, a Aninha, ela amava o meu filho com tanto carinho, ela levava balinha pro meu filho. Aí eu fui pegando amizade com a Aninha, depois vi que a Ana é um doce pessoa. E eu amo a Aninha. Aninha, muita saudade de vocês, tá? Um beijo no coração de verdade, muita saudade. Então, gente, voltando aqui ao assunto, eu li sobre a vida do apóstolo Paulo. E observando essa história aqui em Atos 22, você já pode abrir, se você tiver com uma Bíblia, é bom você abrir para acompanhar aqui comigo. Eu observei 7 degraus, na verdade eu observei 6. O 7º Deus me deu ontem, que até então Deus havia me dado, na verdade, 5 degraus. E aí ontem eu pensei assim, poxa, um degrau é 2 coisas juntas. O Senhor falou pra mim, não, são 7 degraus. E quando o Senhor fala no meu coração, eu fico, Deus, mas eu vou ter que mudar tudo aqui. Ele vai ter que mudar. Aí eu mudei tudo, escrevendo, ela já tinha colocado tudo bonitinho. Eu tirei e o Senhor me deu os 7 degraus. E aí eu vou ler com vocês aqui. Atos 22.
Versículo 1. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse. Ele disse, né, o apóstolo Paulo, quanto a mim, sou judeu. Aqui ele deu, gente, ele deu aqui. O que o apóstolo Paulo ele estava fazendo aqui? Ele estava dando um mapa da vida dele, assim, olha aqui, quem eu sou, sabe? Esse aqui sou eu. E aí ele começou a explicar para o povo, quanto a mim, eu sou judeu, nascido em Tarso de Sicília, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui, versículo 4, e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer armados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Tudo que te é ordenado fazer. E verso 11, e como eu não havia, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E ao certo homem Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo a ter comigo e apresentando-se disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus dos nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e sejas aquele justo que ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora... Por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, e quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava-os na prisão, açoitava nas sinagogas, os que criam em ti. Enquanto o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava também, eu estava presente e consentia a sua morte e guardava as capas dos que o matavam, meu Deus. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Gente, por que eu li esse texto grande aqui para vocês? Primeiro que a gente não pode ter preguiça de ler a palavra, tá? Porque a gente se distrai tanto na internet com tantas coisas e na hora de ler a palavra nós perdemos a atenção. É importante a gente ter atenção para aquilo que verdadeiramente importa, tá? Mas por que eu li esse texto grande? Porque aqui vai tendo uma narrativa, a gente vê
ele propriamente contando da história dele, quem era ele, o que ele havia feito, um pouco da história dele. E aqui foi exatamente aqui nesse ponto que eu observei esses 6 degraus e depois, por último, Deus me deu o 7º degrau. O primeiro degrau que eu percebo para se chegar a um propósito é a nossa caminhada cristã. Algumas coisas vão precisar acontecer. Para você identificar o seu propósito, primeiro você vai precisar entender a sua identidade. Não tem como você alcançar um propósito em Deus sem compreender a sua identidade. Como que eu vou querer fazer algo para Deus se eu não sei o meu ponto de partida, eu não sei de onde eu vim, eu não sei a que vim, sabe? Então, aqui, em número 1, você vai colocar no primeiro degrau, se você desenhou a escadinha, que eu falei que são 7 degraus, no primeiro degrau você vai escrever assim, ó, partida ou origem. Você coloca partida porque depois você vai entender, tá? Partida. Não existe propósito sem identidade. Aqui no versículo 3, no versículo 3 que nós lemos do capítulo 22 de Atos, está escrito assim: quanto a mim, sou judeu. Isso aqui é ele dando a identidade dele, ele dando o ponto de partida dele, de onde ele era. Quem é esse cara? Quem é esse apóstolo Paulo? Ele falou, quanto a mim, eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, nesta cidade criado aos pés de Gamaliel. Mas aqui essa primeira parte A do versículo, ele diz de onde ele veio, de onde nós somos, de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Nossa origem é o Senhor, nós somos filhos, somos imagem e semelhança, dele viemos. Essa é a nossa real identidade. Então, como eu disse, eu vou repetir. Não há como você compreender o seu propósito se você não tem clarificação sobre a sua identidade, se você não sabe qual o seu ponto de partida, de onde você veio. Então, quando você compreende que você veio do Senhor, que você é parte dele, que você é filho, fica mais fácil você começar a construir o seu propósito, entender o seu propósito. Porque, na verdade, o seu propósito já está bem estabelecido no Senhor, mas nós precisamos apenas acessar, entender e compreender a cada degrau desse galgado. Então, vamos lá. Primeiro degrau, eu disse que é partida. O segundo degrau é preparo. Preparo. Ele também fala aqui no mesmo versículo, no versículo 3, que ele diz assim, ó, criado aos pés de Gamaliel. Ele aprendia. O que ele aprendia aos pés de Gamaliel? Ele aprendia as escrituras, ele aprendia a lei. Ele era instruído, ele recebia preparo. Ele não era um homem despreparado a respeito da lei. Não, pelo contrário. Paulo era um homem instruído. E nós também, para chegarmos ao nosso propósito, a gente precisa ir se instruindo na caminhada. A gente precisa se instruir principalmente a respeito do nosso propósito. De onde viemos? Qual o nosso ponto de partida? Quem é aquele que nos prepara? Primeiramente, você não tem nada se não lhe for dado do céu. O Senhor é o primeiro a te preparar. A palavra de Deus, a minha Bíblia não está aqui, eu ia mostrar a minha Bíblia. A palavra de Deus é o nosso preparo espiritual. Não existe mentor, mentora, curso, teologia, não existe faculdade, nada que te prepare mais do que aquele que te formou. Primeiramente, o espírito, depois a alma, depois o corpo. Se prepare espiritualmente. Se prepare almaticamente. É bom você entender sobre as suas emoções. Mas também se prepare no seu corpo. É importante você ter preparo nas 3 esferas. Mas, em primeiro lugar, eu estou querendo falar mais aqui da parte espiritual da coisa, para que a gente possa chegar ao nosso propósito não saltando degraus, sabe? A gente precisa galgar cada um deles e entender cada um desses degraus. E o preparo é primordial na vida de um filho de Deus, na vida de um homem e de uma mulher que quer cumprir um propósito na terra. Nós precisamos de instrução, nós precisamos ter coração ensinável, nós precisamos saber o que aprender,
onde aprender, como aprender. É isso. E aí, aqui o texto fala que Paulo, ele era instruído por Gamaliel, tá? E o que ele aprendia? A lei. E aí vem o terceiro degrau. Gente, a palavra nem vai demorar muito hoje, porque hoje tem jogo do Brasil, né? Então não vou segurar muito tempo vocês aqui, não. O terceiro degrau é o princípio, gente. Princípio. Princípio. Quem cria fundamentos, quem aprende, quem é instruído, na verdade, porque aqui no texto diz que Paulo ele era instruído na lei da verdade. Se uma pessoa ela aprende algo, principalmente com o Senhor, ela começa a criar o quê? Fundamentos. Ela começa a se desenvolver para baixo, para depois se desenvolver para cima. É igual a estrutura de um prédio. Primeiro vem os fundamentos, cresce para baixo, se é assim que eu posso dizer. Essa estrutura ninguém vê, cavando as sapatas, enfim, quem entende de obra aí vai saber. E isso tudo vai sendo construído sem que os olhos alcancem. É o momento seu de leitura, é o seu momento de construção que ninguém vê. A árvore também, toda a ramificação, todas as raízes dessa árvore, ela se aprofunda para depois ela vir surgir. Né? Então ela cresce para baixo para depois ela crescer para cima. Então o princípio é justamente esse momento onde os fundamentos, onde o ser humano, onde nós criamos os nossos fundamentos, que é a partir o quê? Do preparo. O preparo traz para nós o quê? Princípios. Se Paulo aprendia a verdade, com certeza, se em algum momento ele fosse colocado à prova a respeito da verdade, ele ia trazer o quê? Os princípios da verdade. Com certeza, os princípios da verdade estariam ali, porque ele foi instruído nisso. E aqui o texto fala, no versículo 3, sobre o princípio de Paulo. Versículo 3. Criado aos pés de Gamaliel, conforme a verdade da lei de nossos pais. E aqui fala do princípio dele, zeloso de Deus, zeloso para com Deus, como todos vós sois. Ele era zeloso para com as coisas do Senhor. Esse zelo, esse cuidado, era um princípio que ele carregava. Paulo, olha um grande princípio de Paulo. Paulo era corajoso, ele foi corajoso para matar. Ele perseguia os cristãos. Ele era corajoso para matar, mas o mesmo princípio, a mesma força que ele tinha para o mal, essa força no princípio de Deus se potencializou para o bem. Porque depois aquele que levava à morte começou a levar o quê? A apresentar a vida, que é o próprio Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que levava à morte, aquele que aprisionava, aquele que açoitava, aquele que maltratava, depois se tornou um agente de libertação. Se tornou um apresentador da vida, que é Cristo. Então você vê que Paulo, ele era zeloso. Paulo, ele mesmo em prisões, ele pregava a palavra. Paulo sofreu muito perseguições, açoites, naufrágio, e ele estava ali, firme, zelando pela causa. Ele tinha um chamado forte e ele não deixou de cumprir subir, né, cada um desses degraus dessa escada. Ele sabia, né, o ponto de partida dele, de onde ele era, ele entendia a real identidade dele, ele era preparado por Gamaliel, ele tinha princípios que eram suas bases espirituais. E aí nós vamos para o quarto degrau. O quarto degrau após o preparo, após o princípio, na verdade, nós temos o processo, tá? Antes do processo, aquela pessoa, vou falar um pouquinho aqui do princípio, antes de entrar no processo. Gente, a pessoa que vive no princípio, sabia que ela se acomoda? Ela se acomoda, é aquele tipo de pessoa que você deve conhecer, porque eu não podia deixar de falar sobre isso. A pessoa que ela vive no princípio, ela pensa assim, eu não roubo,
eu não mato. Eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre isso. Alguém falando assim, quando você vai apresentar Jesus, aquela pessoa fala assim, não, eu tô bem, eu tenho Deus no meu coração. Ó, eu não roubo, eu não mato, faço nada de errado. Eu tenho uma vida de princípio. E acha que viver no degrau do princípio basta. Essa pessoa que só quer viver de princípio, não que isso não seja justo. Nós precisamos viver verdadeiramente de princípios. Mas não só dele. Sabe? Porque são degraus. E você para no quarto degrau e fala assim, eu não roubo, não mato, não falo mal de ninguém, não tenho inimigos, tá tudo bem, eu vou ficar aqui. Eu sou uma pessoa medíocre, uma pessoa na média, uma pessoa que fica aqui, ó, estagnado na minha zona de conforto. Aqui eu não preciso correr risco algum. Aqui eu vivo somente de princípio e tá tudo bem, tá? E tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Então, depois do princípio, que é muito bom a gente construir princípios, mas é importante a gente entender que tem um próximo degrau, que é o quarto degrau, que é o degrau do processo. E esse degrau do processo, ele é bem doloroso, né? É um degrau complicado, né? É o degrau onde a gente constrói a nossa história, é o degrau onde a gente muitas das vezes chora e ninguém vê. É o degrau das incertezas, é o degrau onde você pergunta para Deus por que isso está acontecendo comigo, por que tem que ser desse jeito. É o degrau do processo e não tem propósito sem processo. É impossível você viver, ser projetado para algo, para Deus, sem viver o corredor, sabe? Eu falo corredor porque o corredor é um lugar onde tem... Você imagina você num corredor com várias portas, várias possibilidades. E aí, cada porta daquela é um aprendizado, cada porta daquela é algo que... Pessoas que você acessa, são acessos, são conexões, aprendizado. E que talvez você não fique em uma porta, talvez você passe por várias para te levar a um objetivo, que é ao seu propósito. Então... O processo é esse corredor. Ali você vai passar várias experiências, vai ter portas que você vai abrir e você vai falar, não, aqui eu não vou entrar não. Ah, não, parece a porta dos desesperados. Tem gente aí que deve estar passando pela porta dos desesperados. Porque você abre assim e você fala, Deus, eu não vou entrar e não, eu não quero passar por isso não. E Deus fala, é justamente ali que eu vou forjar o seu caráter. É justamente ali que eu vou forjar, justamente ali que eu quero... entender um pouco mais dos seus princípios, se realmente você vai colocá-los em prática, o que você aprendeu. Então a gente meio que buga, dá um pane na nossa cabeça assim. Eu não sei se isso só acontece comigo aqui, ou se isso acontece com vocês aí. Você pensar assim, caramba, poxa, com a história de um amigo meu, de uma amiga minha, foi totalmente diferente. Por que comigo tem que ser assim? Porque aqui no meu endereço a história tem que ser desse jeito. É o propósito, porque o propósito ele é único para cada um. Tem o propósito macro, e eu sempre falo sobre isso, que é o propósito de Deus para com seus filhos, para que todos glorifiquem o seu santo nome. Esse é o macro de Deus, mas ele é formado de vários propósitos micros, que é o meu propósito com o seu, e a gente forma uma pecinha de Lego para formar o macro. É o meu propósito com o teu propósito. Então cada um tem uma identidade, tem um propósito único estabelecido pelo Senhor, tá? Que às vezes a gente coloca... a gente atrasa. Na verdade, a gente atrasa o propósito de Deus com as nossas escolhas. E aí, Deus fica ali, no aguardo, esperando esse propósito micro, sabe, nosso. E aí, o processo, ele faz justamente isso. Ele vai nos forjando para cumprir esse propósito. E a gente não tem como fugir desse degrau. Se nós queremos chegar e cumprir a vontade do Senhor nessa terra, a gente vai precisar subir esse degrau sim. Você vai olhar a escada e você vai falar assim, eu vou ficar aqui no princípio. Aí depois só vivendo só sabe, da média aqui, na minha zoninha de conforto, aqui tá tudo bem. Aí Deus vai falar assim, não, você precisa pro quarto degrau, sobe mais um pouquinho. Bora viver o processo. Vamos entender o processo. Na verdade, cada degrau já é um processo. Mas o quarto degrau é onde você começa a entender por que aquilo aconteceu lá no passado
e tudo começa a virar um grande mosaico, sabe? Cada pecinha se encaixando e você começa a compreender por que Deus pegou essa sua história. Por que você sofreu? Por que ficaram marcas e essas marcas hoje é justamente o que você usa para libertar vidas. Você começa a compreender no processo. Não tem como fugir. Você precisa entender. E aí, Paulo, o que acontece com Paulo? Ele começa a contar a história dele lá no versículo do 4 ao 5. Eu vou ler aqui o 4 e 5 para vocês. Ele diz assim, ó. 4 e no 5. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha todo o conselho dos anciãos. E recebendo deste cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Ou seja, ele estava contando ali o quanto ele era mau, o quanto ele tinha uma história triste. Eu fui esse tipo de pessoa. Por que eu fui esse tipo de pessoa? Porque eu construí essa história. Hoje ninguém vai querer me ouvir. Todos vão temer a minha presença, achando que eu estou me infiltrando para matá-los, para aprisioná-los. Então, você imagina o peso do propósito de Paulo. Paulo, ele tinha uma história muito pesada, uma marca muito pesada. Ele foi um perseguidor da igreja. Mas e daí? Ele pega isso e transforma. É o processo dele, foi o processo dele. Ele cai, no meio do caminho, ele cai. E no meio do caminho, ele tem um encontro, na verdade, com Deus, tá? Aí aqui diz o texto aqui, ó. No verso, foi verso 5 que eu li? E caí por terra, no verso 7, e caí por terra uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele indo a caminho para prender pessoas, para açoitar essas pessoas, para castigar essas pessoas, ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E fala que quem estava falando com ele era Jesus, o Nazareno. Então, você vê que Paulo ali, ele está vivendo um processo. Ele está vivendo um processo. E que bom que ele conseguiu, Deus, né, lhe chamou para o propósito. Ainda bem. E Paulo, ele no caminho, ele encontra o caminho. Isso que eu acho mais interessante. Foi no caminho que ele encontrou com o caminho, que é Jesus. Ele é despertado pela luz de Cristo. Ele ficou cego num primeiro momento, mas aquela luz foi para clarificar e mostrar para Paulo. Paulo, você tem um chamado. Claudete, você tem um chamado. Ive, clarifica, você tem um chamado. Tânia, você tem uma missão. Eu quero te projetar para algo. Eu quero te colocar à frente de algo específico. Eu sou o caminho. Eu vou te conduzir. Não se preocupe com o processo. Não se preocupe com a sua história que já foi tecida até aqui. É importante que você entenda que cada vírgula dessa história construída vai cooperar para que o seu propósito glorifique o nome do Senhor. Isso é o mais importante. Não é sobre você. Não é sobre a dor que você está sentindo. É sobre as vidas que Deus vai alcançar através dessa dor que você está sentindo. Porque talvez você esteja pensando assim, como eu penso. Meu Deus, eu já cheguei aos meus 48 anos. Até quando? Como vai ser? Eu já tentei todas as possibilidades matemáticas. Não tem como. E você olha para Deus, para a luz da palavra de Deus, o encontro com o caminho, e a luz da palavra de Deus vai e fala assim para você. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. E aí você fica assim, meu Deus. A palavra está dizendo isso, todas. Todas como, Senhor? A minha não. A minha, menos a minha. Pode tudo, menos a minha. Lembra que eu falei de degraus? E quando eu falei de degraus, tem princípios. Deus, ele tem também os seus princípios.
Nós temos também os nossos princípios, mas os nossos princípios são alinhados aos princípios do Senhor. Mas tudo aquilo que vai fazer o nome do Senhor ser glorificado, não importa se você vai chorar, se pessoas vão chorar, Deus, ele age dentro de um princípio. Que o nome dele seja glorificado. Então vai dar certo. Eu tô lançando essa palavra aqui pra tua alma, pro teu coração. Não pare. Suba mais um degrau. Não pare. Tá doendo? Continue. Deus, ele é contigo no seu processo. Essa marca pode estar doendo agora, pode estar até sangrando nesse momento, mas vai virar uma marca de glória. Vai virar uma marca que o Pai vai ser glorificado. Então isso é mais importante, obedeça. A sua obediência que é o mais importante. Não importa se agora, nesse exato momento, está doendo. E importa é que essa dor que você está sentindo vai curar muitas outras vidas, porque nesse exato momento existem pessoas com muitas enfermidades espirituais, físicas, almáticas e que precisa talvez dessa história que você tem. Então construa ela no Senhor, não pare no degrau do processo, não pare, suba mais um degrau. E depois do processo, você vai se deparar com o 5º degrau, que eu ia parar a mensagem aqui no 5º degrau, que é exatamente o degrau do processo do propósito. Depois do processo, você começa a enxergar o degrau do propósito, depois do processo. Mas aí você pensa assim, esse degrau, ele é alto. Lá na casa da minha mãe tem uma escada que ao subir, todos os degraus são do mesmo tamanho, mas o último lá de cima, ele é mais alto. E aí a gente até brinca, quando a gente chega lá, a gente dá uma paradinha no último degrau, dá uma respirada e sobe o último, porque ele é mais alto. E não acontece assim na vida da gente? A gente está passando pelo processo. Deus começa a clarificar tudo pra gente. Aí a ficha começa a cair. A gente fica assim, caramba, mas isso aqui foi por causa disso. E você começa a entender tudo. Você fala, Deus, é isso que o Senhor quer de mim. Aí você tá vendo ali, agora você vai começar o propósito. Deixa eu dar uma respirada. Deixa eu pensar, porque depois que você mete a mão no arado, você não pode olhar atrás. A quem muito é dado, muito é cobrado. Tânia, você tá me colocando medo. Não. Você tem que entender que propósito não é assim. Você tá vivendo no Alice no País das Maravilhas. Não é não. Eu não tô querendo te desmotivar, mas eu tô querendo dizer pra você a real responsabilidade que tem aquele que cumpre um propósito. Tá? Porque eu não vi na história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, ninguém sorrindo cumprindo um propósito. Primeiro, aqueles que cumpriram um grande propósito tiveram medo, quiseram recuar. Comigo, com você, não vai ser diferente. Então, o degrau mais alto, ele vai chegar, você vai olhar, você vai analisar, você vai calcular e você vai dizer assim, pronto, e agora? Pois é, e agora? O que você vai fazer? E Paulo? Jesus aparece para ele no meio do caminho. No caminho ele encontra com o caminho, ele vai desperdiçar o verdadeiro caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Cumprir a vontade de Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, pesado muitas das vezes, você vai dizer não para o seu propósito? E aqui no degrau do propósito eu falei, né, que ele é um degrau mais alto. Ele é um degrau mais alto. Versículo 12, do 12 ao 15. Vou ler para vocês aqui. Eu preciso ler, gente. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, já chamou ele de irmão, olha o propósito começando, você é meu irmão, recobre a vista, já começou a ser curado, e naquela mesma hora vi, já começou a ter um testemunho, e ele disse, ó Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade,
vontade. Olha, agora você vai começar a conhecer a vontade de Deus. Olha que legal. Sejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Então aqui Paulo, ele já começa a ter experiência com Deus. Ali ele começa a ser curado, a receber de Deus uma convocação e fala para ele assim, agora você vai ouvir a voz de sua boca. Ele já ouviu ali no caminho, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele já começa a ser exortado por Deus no meio do caminho, já começa a ter experiência com a voz de Deus. No caminho, ele encontra o caminho. E agora aqui, ele começa a receber a luz para o seu propósito. Paulo, agora você vai começar a ouvir a voz do Senhor. E Paulo começa a receber o chamado. E ele disse, Deus dos nossos pais, de antemão te designou. Olha que lindo. Porque hás de ser sua testemunha, verso 15, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Paulo começa a se tornar testemunha. E até os dias de hoje estou aqui lendo uma passagem de Atos de Paulo, a história de Paulo, até os dias de hoje, causando esse rebuliço nas nossas vidas. Que homem extraordinário. Mas ele começou no processo perseguindo de perseguidor, tá? A coragem que ele tinha para matar, depois ele cria coragem para levar a vida. E Paulo aqui, ele se torna testemunha. Testemunha. Que lindo. Isso aqui é o propósito de Paulo. Mas Paulo parou aqui no 5º degrau? Porque a gente pode pensar assim, já comecei meu propósito. Agora ninguém me para. Aí é a hora onde os elogios vêm, as críticas vêm. E aí a pessoa, ela tá ali, ou ela fica muito cheia de si. É um degrau perigoso. Mas é um degrau também que ele pode criar uma certa soberba, né? Mas ele também é um degrau que pode fazer com que a pessoa desista e fala assim, poxa, eu pensei que esse negócio de viver o propósito fosse mais tranquilo, mas olha, não, é pressão. Tem horas que eu preciso pregar aquilo que tá doendo em mim, eu vou ter que alguém vai vir me pedir um conselho e eu vou ter que aconselhar aquela pessoa com o meu coração dilacerado. Como isso é propósito? Porque quando você fala, você prega para você. Quantas vezes eu vim aqui trazer uma mensagem que partiu no meu coração primeiro aqui, cortou aqui dentro. E Deus falou, primeiro eu tô tratando você. Então, é o degrau que a pessoa quer descer. Ela tá lá no 5º degrau. Você acha que ela quer voltar pro processo? Não, ela não quer voltar pro processo. Ninguém volta mais pro processo. Passou pelo processo, vai viver outros. Ela não vai querer voltar para o processo. Sabe o que ela vai querer voltar? Ela vai querer voltar para o princípio. Ou seja, mais uma vez, se tornar uma pessoa medíocre, mediana e viver na zona de conforto. Tipo, aqui tá bom aqui pra mim. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal pra ninguém. Então eu vou ficar aqui na zona de conforto. Eu vou ficar aqui só no degrau dos princípios. Tô errada, gente? Não é assim que acontece? Bota a mão no arado, olha pra trás e fala assim, não, tá bom pra mim, eu não quero nem viver processo, eu vou ficar aqui no degrau dos medíocres, no degrau do morno, no degrau daquele que eu não preciso fazer nada, aqui ninguém me persegue, aqui ninguém me vê, aqui eu tô praticamente em silêncio, eu tô transparente, eu tô invisível, aqui ninguém me vê, eu vou ficar no degrau do princípio. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você suba para o processo. Deus quer que você comece o propósito. Aleluia. Para eu completar essa mensagem. Eu vou ler aqui para vocês. Ora, deixa eu ler aqui uma passagem para vocês. É isso, caçadores. A maior das obediências é cumprir o propósito. Independente do processo, tá? Que nós temos que suportar. Independente. A gente precisa estar cumprindo esse propósito do Senhor. Olha que interessante. O 6º degrau. Vou falar para vocês agora do 6º degrau. Eu falei que eu ia colocar, gente, o 6º degrau junto com o 5º.
Mas aí Deus falou para mim assim, não, filha, são degraus diferentes. Que eu falei assim, Senhor, mas não existe propósito sem perseguição. O 6º degrau, anota aí, é perseguição. E Deus falou comigo assim, não, filha. Porque quando a pessoa começa o propósito, ela não começa a ser automaticamente perseguida, não. Ela toma prazer pelo propósito que ela está cumprindo. Nossa, eu comecei a falar, pessoas começaram a ser curadas. Gente, você viu? Eu escrevi um livro, esse livro impactou pessoas me procurando, querendo ler meu livro. Ah, olha, eu cantei um louvor, uma menina se levantou e foi curada. E aquilo começa a dar uma alegria porque a gente se alegra no Senhor e não tem nada de errado nisso, tá? Isso não é soberba. Você ter a convicção de que Deus está usando a sua vida, isso é muito legal. Mas tem que ter cuidado, tem que ter um certo cuidado para isso não virar realmente uma soberba. Mas é um lugar onde você começa a viver o propósito que o seu coração se enche de alegria. Por que eu estou aqui toda sexta-feira? Porque o meu coração se enche de alegria, porque eu sou nutrida pela palavra do Senhor. Primeiro lugar, Deus me nutre. Porque Deus dá a semente ao que semeia e Ele começa a me dar mais sementes. Eu falo, Deus, o Senhor me deu mais isso aqui. Ele vai lá semear. E aí na semana seguinte eu tô aqui com mais semente. Por quê? Porque eu tô nesse ciclo com o Senhor. Ele me dando e eu transbordando na vida de vocês. Ele me entrega mais, eu transbordo na vida de vocês. Isso enche o meu coração de alegria. Mas num primeiro momento, isso não gera uma perseguição. A perseguição vem depois. E é o próximo degrau. E aí Deus falou comigo, sabe, filha, esse degrau, muitos vão querer fugir dele. Alguns vão querer viver o processo e depois de estar vivendo o processo vai falar assim, opa, tem mais um degrau ali. Putz, mas aquele ali eu não quero subir não. E ali é perseguição, ali o povo tá atacando pedra, ali o povo tá me criticando, ali o povo tá falando pra mim, você tá querendo ser famosinha, ali o povo tá me criticando e falando que é pra eu estudar mais, que eu não sei me comunicar direito, ali o povo tá, sabe, me perseguindo, seja lá qual a perseguição for. E aí, eu subo para esse degrau? Você está disposto, você está disposta a viver a perseguição? E quando eu falo perseguição, eu falo isso com um temor no meu coração. Você tem que estar disposto a morrer pelo propósito. Nós precisamos estar dispostos a morrer pelo propósito. Morrer mesmo. Não é só sepultar uma velha natureza, não. É morrer mesmo. É alguém falar assim, ou você morre, ou você para, ou você morre. E aí você falar assim, ó, viver é Cristo e morrer é lucro. Estamos dispostos a isso? A causa, o propósito no Senhor não é brincadeira. Viver o chamado em Deus, você precisa estar disposto a ter a vida eterna. Ter a vida eterna é Jesus, tá? Ter Jesus e dizer assim para essa vida aqui, ó, física, isso aqui pouco importa. Esse corpo aqui nos foi dado com uma missão. Enquanto você vive, você glorifica aquele que te colocou aqui. Ele é o seu ponto de partida, ele é a sua identidade está nele, você é filho, você precisa glorificar o nome dele, você tem que viver para a honra e para a glória do nome dele. Mas após viver o propósito, já não sou mais eu quem vive, é Cristo vivendo em mim. E se eu tiver que morrer pela causa, eu morro pela causa. Eu morro pela causa. E aí tá o degrau que ninguém quer subir. Esse último degrau é o degrau mais importante, já tô finalizando essa mensagem, é o degrau mais importante da igreja.
Eu falei agora de 6 degraus e ainda tem o 7º. Mas esse degrau é o último degrau físico aqui nessa terra. É o último degrau. É esse 6º degrau. 6 aponta para a natureza humana, tá? O 6, número de homens, 6. Então são 6 degraus. É tudo o que nós precisamos fazer aqui nesse plano aqui. A perseguição não pode te parar. Do versículo 17 ao 21. Eu não vou ler tudo não, gente, para não me alongar. Mas aqui, Paulo começa a ser instruído a sair daquela cidade. Vai embora. E o povo gritava assim, ó, no versículo 22. Ouviram-no até, esta palavra, levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Já queriam matar Paulo, porque ele era perseguidor da igreja. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Ele ia ser perseguido. Então Paulo, ele estava preparado. Paulo, de perseguidor a perseguido. Você está disposta a viver a perseguição, a morrer por um propósito, por uma causa? A obedecer, custe o que custar? Se você tiver que chorar, se você tiver que fazer alguém chorar, porque quando você morre, muitos vão chorar. Mas o céu vai se alegrar porque você obedeceu à voz do Senhor. A gente precisa estar disposto. A gente precisa entender que propósito, em alguns dos casos, é isso que vai acontecer. A perseguição. E aí eu lembrei de José. José do Egito, ele era hebreu. Esse era o ponto de partida de José. José era hebreu, do povo de Deus. Qual era o preparo dele? O preparo de José era o preparo dos patriarcas, do seu pai Jacó, do seu avô Isaac, do seu bisavô Abraão. Ele era preparado pelos patriarcas. Ele, como princípio, ele sabia o que era a governança, ele sabia o que era servir, ele tinha temor de Deus. Esse era o princípio de José. José, no processo, nós sabemos o que ele passou. Ele foi perseguido pelos da sua própria casa. Ele foi vendido como escravo. Ele passou todo o processo como escravo, preso, sendo inocente. Ele passou um processo doloroso, ficar longe de sua própria casa, de sua terra. Esse foi o propósito dele. E a perseguição, a gente pensa assim, não, o propósito dele. O propósito dele foi ser o quê? Governador, né? Foi ser governador. Governar em tempos de fome, de escassez, alimentar um povo. Ser administrador em tempos difíceis. 7 anos e ele ali administrando em tempos de fome. Esse foi o propósito de perseguido, de prisioneiro, né? Ele era um prisioneiro ali e ele sai da prisão e ele se transforma num governador. Deus coloca ele, se assenta ele numa cadeira, num lugar de honra. Então nós vemos aqui que esse foi o propósito de José. Mas aí a gente pensa assim, mas tem o degrau da perseguição. Não, depois que ele se torna governador, ele não sofre mais perseguição, Tânia. Sofre sim. Você imagina que as pessoas, elas não sofrem só perseguições físicas, não. Elas sofrem perseguições mentais, perseguições almáticas, sabe? No seu emocional. Você imagina um homem precisar 7 anos, ele ficou 7 anos
tendo que administrar em tempos difíceis, administrar alimento para todo o povo, sem que ninguém se perdesse, sem poupar as vidas da fome. Você imagina a pressão sobre os ombros de José. Você imagina a pressão, a alta responsabilidade que esse homem tinha. Que responsabilidade desafiadora, gente, para um homem manter tudo equilibrado, alimentação para todo o povo. Então isso também é uma perseguição. A perseguição que tinha dentro dele, porque às vezes a gente está procurando aqueles que venham nos perseguir. Não, tem um inimigo ali, tem um inimigo aqui. Não, mas às vezes o inimigo está aqui dentro da gente, os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias cobranças internas. E José, com certeza, passou pela perseguição do propósito. Essa perseguição aqui é a auto-perseguição, sabe? Do peso da responsabilidade. Quem muito é dado, muito é cobrado. 2 Timóteo 3,12 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mateus 5:11 ao 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. A perseguição, ela existe. Esse último degrau é o degrau que a igreja vai encontrar antes de subir o 7º degrau. Ninguém pode fugir desse degrau. Se você não tiver perseguição física, você vai ter uma perseguição emocional, mas você vai sofrer uma perseguição em algum momento da sua vida. E você precisa estar disposto, por amor ao propósito. Se possível, a gente não quer passar, mas se tiver que passar pela perseguição, se tiver que passar pela morte, você precisa entender que viver é Cristo e que morrer é lucro. Glória a Deus. E para o 7º, eu falei uma coisa aqui, voltou. Minha internet deu uma caidinha aqui e voltou. Então, gente, o 7º degrau é o degrau que ele não é desse plano físico, ele é um plano espiritual. É para aquele que vence a perseguição. O 7º degrau é o degrau do galardão, é o degrau do prêmio. E eu vou ler aqui com vocês. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Isso aqui fala de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não me julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 e 14. Existe um galardão, existe um prêmio e você precisa focar nesse alvo. O propósito traz perseguição, sim, mas a perseguição traz para cada um de nós o galardão. Então a gente tem que focar no 7º degrau. A gente precisa focar no 7º degrau. E agora, para quem entrou na live agora, eu vou falar aqui sobre os 7 degraus para você anotar. Primeiro degrau eu falei sobre partida. Segundo degrau, preparo. Terceiro degrau, princípio. Quarto degrau, processo. Quinto degrau, propósito. Sexto degrau, perseguição. E 7º degrau, prêmio. Ou seja, perceberam que os 7 começam com a letra P? Partida, preparo, princípio, processo, propósito, perseguição e prêmio. Precisamos alcançar o prêmio. Precisamos alcançar a nossa coroa de vitória, a nossa recompensa. E é nela que nós vamos focar.
Não importa se vamos chorar, não importa as perseguições, não importa a nossa autocobrança, as perseguições internas, não importa. Importa que o teu alvo é um. O teu alvo não está nesse plano aqui, aonde vai até o 6º degrau. Você tem um 7º a qual nós queremos alcançar. E é ali que nós temos que focar. É lá, é olhando para o autor e consumador da nossa fé. É olhar para aquele que é galardoador daqueles que o buscam. É para esse degrau que nós precisamos olhar. E eu quero incentivar você que quer viver um propósito no Senhor a compreender todos esses degraus. Porque aí você vai entender que o que Cristo quer de você, o que Ele quer fazer de você, Ele quer fazer você se assentar no trono. Ele quer fazer você receber uma coroa. Ele quer te entregar a real recompensa. E é sobre isso, tá bom? Vou orar pela vida de vocês pra gente finalizar essa live, porque hoje tem jogo do Brasil, né? Então vamos orar? Vou falar com o Senhor aqui. Deixa eu colocar uma musiquinha. E é isso aí, caçadores. Vocês querem falar alguma coisa? Alex entrou aqui. Tenho que sair para um curso. Missão de vida. Gente, é muito bom estar aqui trazendo a palavra para vocês. Eu amo mesmo de coração. Vamos lá. Vou botar uma música aqui para a gente poder orar. Como Deus é lindo. Senhor, eu só te agradeço, meu Pai. Muito obrigada. Eu te agradeço porque aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, nossos ouvidos não conseguem ouvir, tudo que nós não conseguimos perceber, tudo já está feito no Senhor, preparado no Senhor. Deus, eu quero te agradecer por esse momento com os caçadores, abençoar a vida deles. Senhor, que eles possam estar vivendo o propósito sem perder a visão do prêmio, Pai, da recompensa, Senhor. Porque é sobre o galardão, é sobre a recompensa. Nós focamos, ó Deus, não é sobre as coisas nessa terra, nós focamos naquilo que está além desse plano terrestre, Senhor. Tudo que nós temos no Senhor vai valer a pena cada lágrima, vai valer a pena cada dor, vai valer a pena cada angústia que nós passamos aqui, Senhor. Vai valer a pena até a morte, a perseguição, vai valer a pena, Senhor. E que nós estejamos preparados para os dias desafiadores, Senhor, porque não serão poucos, ó Deus. Mas que nós estejamos munidos pelas armas espirituais da verdade, pelos princípios, entendendo que o nosso processo nos forjou, Senhor. E que o nosso propósito não foi dado por homens, mas nos foi concedido pelo Senhor. E é isso que nos fortalece. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor está nos dando armadura nova nessa noite. O Senhor está munindo a gente de armamento, de munições, de preparo, de ousadia, de intrepidez, para que nós possamos, ó Deus, estar diante dos desafios com uma força que vem do alto, Senhor. Que até as nossas palavras, Senhor, sejam palavras edificantes, sejam palavras prudentes, sejam palavras penetrantes, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê autoridade, Senhor. Nos dê sagacidade, Senhor. Que nós possamos ser simples como pombas, prudentes como serpentes, porque é chegada a hora da igreja se posicionar, Senhor. Não é tempo, ó Deus, de perder tempo. E que na autoridade do nome de Jesus nós possamos compreender que o propósito é importante e que o propósito vai trazer desafios, sim, Senhor. Mas nós já estamos preparados no Espírito Santo, porque nós temos em nós o poder dos poderes, a unção do Senhor sobre a nossa vida, a capacitação. Não vamos olhar para trás, Senhor. Não vamos voltar, descer degraus, Senhor. Não tem como, Pai. Não tem como, Senhor. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o Senhor. E nós olhamos para Ti e já Te louvamos e Te agradecemos, porque em Ti somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, aquele que nos chamou. Você tem que entender, caçadores, entendam, caçadores, quem te chamou. Entenda
entenda para que Ele te chamou. Responda, seja rápido ao responder ao Senhor esse chamado. Porque serão dias de grande desafio, sabe? Dias difíceis estão vindo aí para a igreja. Mas nós precisamos ter a certeza de quem está governando a nossa vida, de quem reina aqui. Porque quando você entende que você tem o Espírito Santo de Deus em você, você não teme mal algum. E não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Grava isso na tábua do teu coração. E não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é qualquer um que te acompanha. Não é qualquer um que dirige seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Não é qualquer um, é o Espírito Santo da verdade. Ele foi concedido a nós para esse tempo. Para que a sua palavra saia com autoridade. Não se preocupe com que você com que há de dizer, como responder. Não se preocupem. O Senhor há de capacitar cada um de nós. O Senhor, Ele nos capacitará na hora exata para uma grande, poderosa obra nessa terra. Eu não sei por que eu estou falando isso, Deus sabe, mas prepara o teu coração e diga assim: Senhor, eu estou disposto e disponível. Fala através de mim, capacita-me, porque eu estou disposto e disponível, ainda que eu tenha que morrer. Eu morra por amor ao teu nome. Glória a Deus. Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem aqui no Instagram. Se eu conseguir resolver tudo lá no YouTube, aí eu faço por lá. Se não, estarei aqui com vocês, com certeza trazendo uma nova mensagem. Beijão, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Quem não assistiu Procurados, vai lá no YouTube e assista Procurados com Jaque Salles, porque já está no ar desde quarta-feira, acho que foi quarta ou quinta, não sei, dia 17, desde o dia 17, tá bom? Beijinho, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.